Olha só o que diz em Efésios capítulo 6. Efésios 6 vai dizer para nós o seguinte, deixa eu abrir lá com vocês, que nós temos que ter o nosso capacete da salvação. Efésios capítulo 6. Vão comentando aí, gente, que se vocês estão enxergando a minha tela ou não, tá? Comentem aí o que vocês estão, se vocês estão vendo. Efésios 6 vai falar a respeito da armadura de Deus, né? Olha só. Porque tanto tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo isso ficar firmes. Estais, pois, todos cingidos os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçado os pés na preparação e na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé, esse que vai fazer com que apagar todos os dados inflamados do inimigo. Esse sistema que nós vivemos, sistema babilônico, no qual nós não pertencemos, mas nós vivemos nele, é um sistema que vai tentar atingir você com dados. Se não conseguirem você, vai acontecer na tua família. Vai tentar os teus filhos, vai tentar toda uma geração, vai tentar moldar todo o pensamento de uma geração inteira e talvez das próximas gerações. Cada vez mais a gente tem vivido sistemas de controle e uma perda realmente do cristianismo na Terra. Uma vez eu era meio contra, eu achava que todo mundo tinha que fazer teologia e que não precisava... A gente tinha que pregar o evangelho, e esse negócio de estar em todas as áreas da sociedade, isso era uma bobagem. Hoje eu já penso ao contrário. Hoje eu já penso que nós, como cristãos, temos que estabelecer o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Os valores cristãos que nós vivemos têm que estar inseridos dentro da sociedade. Por exemplo, nós enviamos o nosso filho para a escola, né? A gente envia o nosso filho para a escola. Quem está dando aula para o nosso filho? Aquele professor passou por um ambiente acadêmico, que é uma faculdade. E naquela faculdade ele passou por um conjunto de informações filosóficas e materialistas, enfim, e tudo mais, para que moldasse a cosmovisão dele, né, dentro da universidade, e ali ele pudesse passar as informações que ele aprendeu. Todas as atitudes das pessoas, como eu falei para vocês, nascem a partir de ideias, e as ideias são formadas lá na academia. Por exemplo, como é que um juiz toma uma atitude ou toma uma decisão? Ele vai tomar uma decisão com base naquilo que ele crê. Olha que interessante uma frase do Olavo de Carvalho, que ele diz o seguinte: cultura, e eu estou falando de vida intelectual mesmo, cultura não é a peça cultural que você está observando ali. Não é um livro, não é um filme, não é uma revista, não é uma historinha. Cultura não é a peça cultural. Cultura é o espírito por trás daquele que escreveu aquela peça. Então o espírito é essa cosmovisão pela qual a pessoa vai produzir aquela peça. Toda peça cultural, seja ela um livro, seja ela um filme, seja ela um projeto acadêmico, seja ela uma aula que ela vai dar, todas essas atitudes que ela vai tomar, ela vai anteriormente, ela vai tentar estabelecer a cultura que ela tem por trás. Quais os valores pelos quais ela defende, o que ela acredita. Então, a tentativa de Satanás é cada vez mais roubar a mente das pessoas para que elas acreditem ou desacreditem. Primeiro o processo é esse, né? Você faz as pessoas desacreditarem na verdade, estabelecendo que a verdade ela é volátil, ela é, como é que a gente diz assim, ela é relativa, faz uma relativização da verdade, relativização do pecado, relativização do conceito a respeito de Deus, deixa as pessoas fora, né, de toda a experiência com o divino, com o sagrado, elimina delas toda essa experiência com o divino, e aí recoloca dentro do cérebro delas, dentro da sua mente, uma nova filosofia. Isso que acontece, por exemplo, com doutrinas como socialismo ou outras ideologias em que você tem que eliminar o cristianismo. Elimina essa influência cultural do cristianismo e você estabelece novos valores a partir de um ideal.
A tentativa do globalismo e do espírito da Babilônia é estabelecer esse governo, entre aspas, perfeito no mundo. E ele tem enfrentado problemas por quê? Porque a igreja ainda assim tem sido a pedra do sapato do governo do anticristo. O Espírito Santo estando aqui na terra, nós estando aqui e pregando e falando a verdade do evangelho, a gente tem atrapalhado o plano do anticristo. E ele vai acontecer? Vai, porque a Bíblia diz que vai acontecer, ele vai se estabelecer. Mas quanto mais nós estivermos preparados para isso, melhor. Né? Nós temos que estar com a nossa mente blindada. Olha só o que o texto bíblico vai dizer aqui a respeito. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê que Paulo vai utilizar aqui como referência um combatente. Ele não está usando aqui o cordeiro, a ovelha. A ovelha é em relação a Cristo. A ovelha aqui não é em relação ao mundo. Nós pregamos o evangelho ao mundo, mas o sistema do mundo não se converterá. E a gente tem que ter muita ciência que esse sistema, essa coisa estabelecida como Babilônia, essa coisa Babel, né, essa confusão que tem no mundo, ele não vai se converter. Não vai se transformar. Nossa expectativa como cristãos não é estabelecer um paraíso na terra. Diferente desse pensamento babilônico, é estabelecer um paraíso diabólico na terra. Só que o problema principal é o quê? É que ele tem que eliminar quem é contra esse sistema. Quem é contra esse sistema? Nós, porque nós sabemos que existe só um rei que merece adoração e merece que seu súdito se ajoelhe diante dele. Nós temos valores morais e valores pessoais que são estabelecidos por esse reino. E no momento em que ele consegue roubar a nossa mente, eliminar de nós esses valores e substituir eles por outros, ele já ganhou a guerra. Então a guerra já é vencida na mente. Né? Tem minha pastora gosta muito de pregar sobre essa batalha na mente. Né? Então ela fala muito sobre essa coisa de roubar a tua cabeça, roubar a tua mente. Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A batalha acontece aqui dentro. Se alguém consegue roubar as ideias da tua cabeça e estabelecer novas ideias, ele ganhou a guerra.